A chuva em Los Angeles caiu como a cidade ela mesma estava lamentando. Sofia estava de pé ao lado do túmulo de seu pai, vestida de preto, mãos tremendo enquanto o caixão era baixado para o chão. Ela tinha 23 sozinha no mundo agora, seu coração oco, seu futuro incerto. Isso foi quando ela sentiu isso. Não um som, não um toque, uma presença. Ela lentamente se virou. Um homem estava de pé a poucos passos dos enlutados, vestido em um terno preto sob medida que gritava poder e riqueza. Ele não chorou. Ele não se moveu. Ele simplesmente assistiu o caixão descer com olhos mais escuros que as nuvens de tempestade acima. Este era Dante Moretti, filho do melhor amigo de seu falecido pai. O homem que seu pai uma vez chamou de um demônio com um coração leal. O homem que agora governava metade do submundo de Los Angeles. Sofia não o tinha visto desde que ela era uma adolescente. Naquela época, ele era apenas um jovem quieto, sério que se ajoelhava à altura dela e perguntava se ela estava estudando bem. Agora, ele parecia um rei esculpido da sombra. Quando a última oração terminou, as pessoas lentamente começaram a sair. Dante não. Ele esperou. E quando Sofia finalmente encontrou a força para se afastar do túmulo, ele se aproximou dela. Senhorita Sofia, ele disse, sua voz baixa, controlada, perigosa em sua calma. Ela olhou para ele, olhos, limpa a garganta, vermelhos, lábios tremendo. Dante, eu não sabia que você estava de volta na cidade. Eu vim no momento que eu ouvi sobre seu pai. O silêncio se estendeu entre eles, pesado com história não dita. Ele amava você, Sofia sussurrou. Ele sempre disse que você era como o filho que ele nunca teve. A mandíbula de Dante apertou. Ele foi o único homem que eu chamei de família. A chuva encharcou as roupas deles, mas nenhum deles se moveu. Finalmente, Dante disse as palavras que mudariam a vida dela. Antes que ele morresse, seu pai me ligou. A respiração de Sofia prendeu. Ele fez. Ele me fez prometer algo. Os olhos de Dante se fixaram nos dela. Ele disse, se algo acontecer comigo, você protege minha filha com sua vida se você tiver que... A voz dela tremeu. E o que você disse? Eu disse, sim. Não suavemente, não emocionalmente, como um juramento esculpido em pedra. Eu vou proteger você, Sofia. Ninguém nesta cidade vai tocar você, não enquanto eu estiver vivo. Ela não sabia por quê, mas as palavras dele a fizeram sentir segura e com medo ao mesmo tempo. Porque ela podia sentir isso. Este homem não era apenas um guardião. Ele era perigo e o destino tinha acabado de amarrar a vida dela à dele. Sofia não notou a proteção no início. Começou silenciosamente, muito silenciosamente. Um SUV preto que parecia aparecer no fim da rua dela toda manhã. O mesmo homem em uma jaqueta cinza sentado em uma cafeteria em frente à faculdade dela. Um estranho que sempre segurava a porta aberta, limpa a garganta. Sempre um passo muito, alerta, olhos escaneando o cômodo antes que ela entrasse. Ela disse a si mesma que era coincidência. Los Angeles era uma cidade grande. Pessoas vinham e iam, rostos se repetiam, mas o sentimento nunca a deixou. Aquele aperto sutil em seu peito, aquela sensação de que alguém estava sempre observando. Não de uma maneira ameaçadora, de uma maneira guardiã. Uma noite, enquanto ela voltava para seu apartamento, o telefone dela tocou. Número desconhecido. Ela quase ignorou, mas algo a fez atender. Olá! Uma pausa, então a voz de um homem, baixa, calma, controlada. Você chegou em casa em segurança? A respiração dela prendeu. Quem é este? Outra pausa, mais longa desta vez. Você não deveria andar sozinha depois do escuro, Sofia. O coração dela começou a disparar. Como você sabe meu nome? A linha ficou muda. Ela ficou paralisada na calçada, o barulho da cidade sumindo ao redor dela.
O vento roçou o cabelo dela e, de repente, o mundo pareceu muito aberto, muito exposto. Naquela noite, ela trancou a porta dela 2 vezes. Pela cidade, no último andar de uma torre de vidro e aço, Dante Moretti assistia à transmissão de segurança em uma parede de telas. Sofia entrando em seu prédio. Sofia destrancando a porta dela. Sofia desaparecendo lá dentro. Só então ele se recostou. Mais 2 homens no prédio dela. Ele ordenou silenciosamente. Rotação dia e noite. Sem lacunas. Um de seus capitães hesitou. Ela não sabe sobre nós, chefe. A mandíbula de Dante apertou. Ela não precisa. A segurança dela não é uma discussão. Mas os inimigos morrerão antes que cheguem a 100 pés dela. O cômodo ficou em silêncio. Dante virou sua cadeira em direção à janela. As luzes de Los Angeles queimando abaixo dele como um reino que ele governava das sombras. Em sua mente ele ouviu a voz do pai dela novamente. Protetor, ela é tudo que eu tenho. E abaixo, aquilo, outra, limpa a garganta, voz. A dele mesmo. Ela não é mais uma criança. Aquela percepção o perturbou mais do que qualquer rival já tinha. No dia seguinte, Sofia sentiu isso novamente. No supermercado, um homem se aproximou demais por trás dela. Antes que ela pudesse sequer virar um estranho, se colocou entre eles. Seu corpo, uma parede, seus olhos frios em aviso. O homem recuou imediatamente, Sofia sussurrou. Obrigada. Mas o estranho já tinha desaparecido. Em um semáforo, uma motocicleta parou ao lado do carro dela. O motociclista olhando para ela. Instantaneamente, outra moto deslizou entre eles, bloqueando a vista, ficando lá até que a luz mudasse. Proteção silenciosa, precisa invisível. Naquela noite, enquanto ela estava sentada em sua varanda, o telefone dela vibrou novamente. Número desconhecido. Os dedos dela tremeram enquanto ela atendia. Quem é você? Ela perguntou suavemente. Uma voz familiar respondeu mais perto agora. Você não está dormindo bem. O coração dela saltou. Você é o que ligou na noite passada. Sim, por que você está me observando? Uma pausa, então a verdade envolta em contenção. Porque seu pai me pediu parar. A respiração dela prendeu em sua garganta. Dante? Sim, Sofia. Ela fechou os olhos. Por que você não apenas me diz o que está acontecendo? Ela sussurrou. Porque se você soubesse quão perigosa esta cidade realmente é, você nunca se sentiria segura novamente. E você acha que estou segura agora? Outra pausa. Comigo observando você, ele disse baixinho. Você é a mulher mais segura em Los Angeles. A linha ficou em silêncio. Sofia olhou para o céu escuro, o coração dela batendo forte. Ela não sabia ainda, mas um rei invisível tinha colocado seu império inteiro entre ela e o mal. E ele estava começando a perceber que não estava apenas protegendo ela por causa de uma promessa. Ele estava protegendo ela porque perdê-la estava se tornando impensável. Sofia finalmente o viu novamente 3 dias depois. Não nas sombras, não através de uma ligação telefônica, não como uma presença distante observando ela de algum lugar invisível, mas cara a cara. Ela estava saindo do prédio da faculdade dela quando um sedã de luxo preto parou no meio-fio com autoridade silenciosa. A porta abriu antes que ela pudesse se afastar. Dante Moretti saiu. O mundo parecia desacelerar. Ele era mais alto do que ela lembrava, mais largo. O cabelo escuro dele estava perfeitamente penteado para trás. O terno dele abraçando um corpo construído para violência e comando. Uma cicatriz fraca traçava sua mandíbula. Um lembrete de que este não era um homem que vivia uma vida gentil. Sofia, ele disse, apenas o nome dela. Mas isso pousou em seu peito como uma mão fechando ao redor do coração dela. Você não pode continuar me ligando de números desconhecidos e me observando como um fantasma, ela disse, tentando soar corajosa. Se você está me protegendo, então pelo menos seja honesto. Dante a estudou da maneira que um predador estuda à beira de uma floresta. Alerta, controlado, medindo cada passo. Você não deveria estar aqui sozinha.
ele respondeu. Isso não é uma resposta. Um leve aperto apareceu no canto dos olhos dele. Não raiva, contenção. Eu não queria que nossa primeira conversa real fosse assim, ele disse baixinho. Mas você não me deixou escolha. Nenhuma escolha, ela repetiu. Você é o que está cercando minha vida com estranhos e silêncio. Ele se aproximou, não invadindo o espaço dela, mas perto o suficiente para que ela pudesse sentir o calor dele, a gravidade, o perigo envolto em controle. Seu pai se foi, Dante disse, e com ele a proteção que você nem sabia que tinha. A voz dela suavizou. Eu não preciso de guarda-costas. Eu preciso do meu pai. As palavras cortaram mais fundo do que qualquer lâmina. Por um momento a massa impiedosa rachou. Eu sei, ele disse, mas eu não posso trazê-lo de volta. Eu só posso manter você viva. Ela olhou para ele, confusão se misturando com algo mais quente, mais perigoso. Por que você se importa tanto assim? Ela perguntou. Você era amigo dele. Sim, mas isso parece mais que dever. A mandíbula de Dante apertou. Porque ele se importava demais e esse era o problema. Você está fora dos limites para mim, ele disse de repente, bruscamente, as sobrancelhas dela se franziram. Fora dos limites, ele assentiu uma vez. Você está sob minha proteção. Isso significa que você não é uma mulher para ser olhada, desejada ou tocada por qualquer homem em meu mundo, incluindo eu. O ar entre eles engrossou. Ela deveria ter se sentido aliviada. Em vez disso, o coração dela disparou. Por que você sequer diria isso? Ela sussurrou. Porque ele já tinha sentido isso. A atração, a consciência proibida, a faísca perigosa que ele estava tentando enterrar sob honra e lealdade. Dante deu um passo para trás, criando distância como um homem se afastando do fogo. Entre no carro, ele ordenou gentilmente. Eu vou fazer você ser levada para casa. Eu posso andar. Você não vai. O tom dele não era alto, era final. Ela hesitou, então obedeceu. Dentro do carro, o silêncio os envolveu como uma respiração contida. Sofia finalmente falou. Você está com medo de algo? Dante olhou pela janela. Sim. De quê? Ele se virou para ela, os olhos dele escuros, intensos, ilegíveis. De querer o que eu nunca deveria pegar. O pulso dela saltou. O carro parou em frente ao prédio dela. Antes que ela pudesse abrir a porta, Dante falou novamente, sua voz baixa, controlada, perigosa em sua honestidade. Deste momento em diante, sua vida está amarrada à minha. Você verá coisas que você não entende. Você se sentirá observada. Você se sentirá protegida. Ele segurou o olhar dela. E você ficará longe de mim, mesmo quando você começar a sentir que não quer. A respiração dela prendeu, porque no fundo, algo nela já sabia. Isso não era apenas proteção. Este era o começo de uma atração proibida entre uma mulher inocente e o rei impiedoso jurado a mantê-la segura. Los Angeles tinha um ritmo de perigo. Sofia estava começando a sentir isso. Começou com ameaças sutis. Um carro estacionado por muito tempo fora do apartamento dela. Pneus cantando quando ela saía. Mensagens anônimas deslizaram por debaixo da porta dela. Ligações telefônicas com silêncio, exceto por um aviso ofegante. Mas nada a tinha preparado para isso. Era noite. Ela tinha acabado de sair do café favorito dela. O que o pai dela costumava levá-la em manhãs de domingo preguiçosas. As ruas brilhavam sob as luzes douradas da cidade, chuva de mais cedo, deixando tudo molhado e reflexivo. Ela andava lentamente, carregando sua bolsa apertada contra o peito, sem saber que olhos seguiam cada passo dela. Então uma van preta parou, derrapando ligeiramente. 3 homens pularam para fora, movendo-se com precisão e intenção. Eles não eram ladrões comuns, ela percebeu tarde demais. O estômago dela despencou. O telefone de Sofia vibrou, uma mensagem de um número desconhecido. Entre em um carro agora.
Antes que ela pudesse reagir, uma voz que ela conhecia muito bem cortou o caos. Sofia, ela virou. Lá estava ele, Dante Moretti emergindo das sombras como uma tempestade envolta em seda e aço. Os homens hesitaram, mas Dante não. Ele se moveu como um predador, cada passo medido perigoso, controlado. E então ele explodiu. Um punho balançou e um homem desabou no chão. Um chute enviou outro cambaleando para trás. O terceiro tentou puxar uma arma. A mão de Dante pegou o pulso dele no ar, torcendo ele até que um estalo alto ecoou nas paredes do beco. Sofia congelou. Os olhos dela arregalaram. Ela tinha sabido que ele era perigoso, temia ele quase. Mas ela nunca imaginou este lado dele. O monstro à espreita logo abaixo da máscara do cavalheiro. Você não deveria nunca chegar perto dela novamente. Dante disse, a voz dele baixa, firme, mas cada palavra carregava o peso de vida ou morte. Os homens, pálidos e aterrorizados, correram de volta para a van. Dante não os parou. Ele limpa a garganta, deixou eles fugirem. Então ele se virou para Sofia. Ela queria falar para perguntar se ele estava ferido, para perguntar se eles estavam seguros. Mas as palavras falharam a ela. Tudo o que ela podia fazer era olhar para o homem que tinha sido amigo de seu pai, o protetor dela, e agora uma força de poder desenfreado e aterrorizante. Os olhos escuros dele suavizaram ligeiramente enquanto ele se aproximava. Ele estendeu a mão escovando uma mecha de cabelo molhada do rosto dela. Você está segura agora, ele disse. Mas ela podia sentir a tensão ainda enrolada nos músculos dele. Enquanto eu respirar, ninguém vai tocar você. Sofia engoliu em seco. O coração dela estava disparando, as mãos dela tremendo. Você não tinha aqui, ela começou. Mas Dante a interrompeu com um balançar afiado da cabeça dele. Eu prometi ao seu pai. Eu prometi a ele que eu protegeria você, e eu não quebro promessas. Sofia, nunca. Ela assentiu, incerta se sentia alívio ou medo. Naquela noite, ela percebeu algo aterrorizante. O homem que a protegia era também capaz de se tornar um monstro para qualquer um que a ameaçasse. E abaixo daquela verdade aterrorizante, uma pequena emoção culpada correu através dela, porque ela não estava apenas atraída pela gentileza dele. Ela estava começando a sentir a atração do perigo atrás da máscara do cavalheiro. Ela olhou para ele, uma mistura de admiração e medo inundando os sentidos dela. Você não é como ninguém que eu já conheci, ela sussurrou. O olhar de Dante segurou o dela inabalável, e você nunca encontrará ninguém como eu novamente. Um calafrio correu pela espinha dela, enquanto ela percebia que este era apenas o começo. Porque no mundo de Dante Moretti, a proteção vinha com um preço, e Sofia já estava começando a se perguntar quanto daquele preço ela estava disposta a pagar. A noite tinha caído sobre Los Angeles como uma cortina de veludo suave e enganosa. As ruas estavam mais quietas agora, o caos da cidade subjugado, mas Sofia sentiu uma estranha inquietação rastejando pela espinha dela. Ela tentou sacudir isso, dizendo a si mesma que estava imaginando coisas. Ela estava errada. Uma van escura como a meia-noite, deslizou silenciosamente ao lado dela enquanto ela voltava de um jantar tardio, antes que ela pudesse reagir. A porta abriu com um estrondo e 2 homens a atacaram. Peguem ela! Um sibilou. O coração dela congelou. O pânico agarrou o peito dela como dedos gelados. Ela tentou gritar, mas a rapidez roubou a voz dela. E então tudo mudou. Uma figura apareceu como uma sombra feita carne. Dante Moretti. 1 segundo. Os homens a tinham em sua posse. No próximo, Dante estava lá, movendo-se mais rápido do que os olhos dela podiam seguir. Um soco enviou um homem voando em um poste de luz. Um joelho nas costelas deixou o segundo cambaleando. Então Dante agarrou Sofia, girando ela atrás dele como um escudo. Fique atrás de mim! Ele latiu, a voz dele afiada,
comandando uma melodia perigosa que fez o estômago dela revirar, as costas dela pressionadas contra o peito dele. O calor irradiava dele, forte e vivo, e ela percebeu com um arrepio que podia sentir cada batida do coração dele, cada respiração controlada, cada músculo pronto para matar. O mundo se estreitou para Dante e o medo que pulsava pelas veias dela. Os homens, percebendo que estavam em desvantagem, recuaram, lançando maldições por cima dos ombros. Os olhos escuros de Dante os seguiram até que eles desapareceram nas sombras. Só então ele exalou, um som baixo perigoso que parecia vibrar no ar ao redor dela. Sofia não podia se mover. Ela não tinha nem intenção mal, mas o corpo dela pressionou instintivamente contra o dele. Ela podia sentir a força nos braços dele, o calor sólido do peito dele, o pulsar constante do batimento cardíaco dele. Ele notou. Os olhos de Dante suavizaram. Não inteiramente, mas o suficiente para deixá-la vislumbrar o homem por baixo do monstro. A mão dele escovou uma mecha de cabelo molhada do rosto dela, demorando mais do que o necessário. "Você está ferida?" ele perguntou, a voz dele agora quase terna, traindo o primeiro traço de vulnerabilidade que ela já tinha ouvido dele. Eu estou bem", ela sussurrou, embora a voz dela tremesse. "Você não deveria andar sozinha", ele disse, segurando a mão dela apenas o suficiente para guiá-la. "Não esta noite, nunca." O pulso dela disparou, não inteiramente de medo. Os dedos dela roçaram os dele, e ela podia sentir o batimento cardíaco afundar, o ritmo rápido, controlado dele batendo contra o dela mais lento, tremendo. Era íntimo, aterrorizante, elétrico. Sofia percebeu que nunca tinha estado tão perto de um homem na vida dela. Não tão perto. E ainda assim, com cada pulso, cada batimento cardíaco, ela podia sentir através da fina barreira do terno dele. Ela se sentia segura e aterrorizada tudo de uma vez. "Dante", ela respirou, não sabendo o que dizer. Ou se dizer algo sequer arruinaria este momento impossível. Ele inclinou-se ligeiramente mais perto, o suficiente para que o cabelo dela roçasse a bochecha dele. "Você estará sempre segura comigo", ele disse. A voz dele, uma promessa baixa que ressoou no peito dela, nos ossos dela, na parte dela que nunca tinha conhecido proteção como esta. Por um batimento cardíaco, ou talvez dois, eles apenas ficaram ali paralisados, o mundo ao redor deles colapsando em insignificância. A chuva cintilava no pavimento e a cidade parecia distante e irrelevante. E naquele momento perigoso roubado de proximidade, Sofia percebeu algo aterrorizante e emocionante. Ela não se sentia apenas protegida por Dante Moretti. Ela se sentia atraída por ele, puxada para a tempestade que ele encarnava. O homem que podia ser a destruição dela ou a salvação dela. E ela não sabia qual ela temia mais, porque esta noite o monstro atrás da máscara do cavalheiro a tinha salvado. E pela primeira vez ela o tinha deixado entrar apenas um pouco. A noite tinha se instalado sobre Los Angeles, quieta agora. Mas Sofia não conseguia dormir. Não depois do que tinha acontecido. Não depois que Dante a tinha salvado. O calor e a presença dele ainda pairando na mente dela, como um fantasma que ela não conseguia sacudir. Ela sentou na beira da cama dela, mãos apertadas no colo dela, olhando para a janela escura. As luzes da cidade cintilavam através das persianas, mas o brilho fez pouco para acalmar os pensamentos dela acelerados. Uma batida suave na porta dela a fez pular. "Quem é?" ela chamou suavemente. "Sou eu", a voz baixa de Dante respondeu. "Posso entrar?" A respiração dela prendeu. Ele tinha um jeito de entrar no mundo dela que fazia todo o resto desaparecer. O ar, a cidade, o medo, tudo desapareceu no momento em que ele estava perto. Ela a sentiu, mesmo que ele não pudesse vê-la. E a porta abriu. Ele entrou silencioso e preciso, a presença dele preenchendo o cômodo sem um som. "Eu precisava verificar você", ele disse simplesmente, os olhos escuros dele escaneando ela, calmo ainda e ilegível. "Estou bem",
Ela sussurrou, embora a voz dela traísse a incerteza dela. Dante a estudou por um longo momento, então sentou na cadeira em frente a ela, mãos dobradas frouxamente na frente dele. Você não parece bem, ele disse. Você parece assombrada. Ela olhou para baixo, incapaz de encontrar o olhar dele. A verdade que ela tinha escondido por tanto tempo pressionava na ponta da língua dela. Ela queria dizer a alguém precisava, mas o medo a mantinha quieta. Medo e desejo. Finalmente ela sussurrou: há algo que você deveria saber sobre mim. Dante inclinou-se ligeiramente para frente, os olhos escuros dele fixos nos dela. O que é? A voz dela tremeu. Eu... eu nunca fui tocada, não por um homem. As palavras pairaram no ar, frágeis e cruas, como se admiti-las pudesse estilhaçá-la inteiramente. A expressão de Dante não mudou imediatamente. Então, lentamente, a mandíbula dele apertou, as mãos dele cerraram-se em punhos, repousando nos joelhos dele, e ela podia ver a tempestade atrás de seu exterior calmo. Nunca, ele perguntou. A voz dele um rosnado baixo, controlado, mas tingido com uma ponta lafiada. Sofia lá sentiu. Nunca. Eu sempre fui cuidadosa. Eu queria esperar. Eu não pensei que alguém como você iria, você sabe. As palavras dela vacilaram sob o olhar intenso dele. Dante se levantou, movendo-se mais perto até que ele estivesse a apenas alguns pés dela. O ar entre eles engrossou, carregado com uma tensão perigosa, inegável. Sofia, ele disse, a voz dele quieta, mas imponente. Você precisa entender algo. Ela engoliu em seco, o coração disparando. Sua inocência, ele disse, tomando um fôlego, não é apenas algo precioso. É sagrada. E eu nunca vou levar isso levemente. As bochechas dela coraram. O pulso dela trovejou nos ouvidos dela. A honestidade nos olhos dele, a intensidade crua do homem diante dela, fez as pernas dela fraquejarem. Mas ele continuou, aproximando-se até que o espaço entre eles fosse quase insuportável. Há uma diferença entre proteção e desejo, entre honra e tentação. E agora mesmo, você está me tentando mais do que qualquer um já tentou em toda a minha vida. A respiração de Sofia prendeu. Ela tinha sentido a atração antes em momentos como a noite em que ele a tinha salvado na proximidade que eles tinham compartilhado sem palavras. Mas ouvi-lo dizer isso tão deliberadamente, tão abertamente, fez o pulso dela disparar. Ela tentou falar, mas as palavras falharam a ela. Dante se agachou ligeiramente, os olhos dele nivelados com os dela, escuros e implacáveis. Você nunca foi tocada, Sofia. E a mão dele pairou perto da dela, não tocando, mas perto o suficiente ela podia sentir o calor irradiando dele. Eu quero respeitar isso, mas eu também quero você toda você. O peito dela apertou, medo e anseio emaranhados em um nó perigoso. Pela primeira vez, Sofia percebeu quão complicado isso era. Ele não era apenas o protetor dela. Ele era o desejo dela. Ele era a tempestade sobre a qual ela tinha sido avisada. Mas queria de qualquer maneira. E agora, pela primeira vez, ela tinha se revelado completamente. Não apenas o corpo dela, mas a inocência dela, a confiança dela, a vulnerabilidade dela. O olhar de Dante suavizou apenas o suficiente para ela ver o homem atrás do monstro, o homem que tinha prometido protegê-la, que agora lutava com um desejo que ele se recusava a nomear. Você está segura comigo, ele disse baixinho. Um voto e um aviso tudo de uma vez. E naquele cômodo escuro e quieto em Los Angeles, Sofia sentiu algo terrivelmente emocionante. A inocência dela não era mais apenas dela para proteger. Era o começo de uma conexão perigosa e inevitável com Dante Moretti. O ar da noite em Los Angeles carregava um leve frio, mas Sofia sentiu um calor queimando dentro dela que não tinha nada a ver com o tempo. Dante tinha estado excepcionalmente quieto a noite toda, a presença dele pairando bem fora de vista como uma tempestade esperando para estourar.
Eles andaram ao longo do terraço no telhado do prédio de apartamento dela, as luzes da cidade tremeluzindo abaixo deles como estrelas distantes. O pulso de Sofia era errático, uma mistura de adrenalina e algo muito mais perigoso, desejo. Por que você está aqui? Ela perguntou suavemente, olhando para ele. Porque eu prometi ao seu pai. Dante respondeu, o tom dele calmo. Mas os olhos dele eram qualquer coisa menos. Eles eram escuros, intensos, medindo ela de maneiras que faziam a pele dela formigar. Você está sempre aqui, ela murmurou, tentando manter a voz dela firme, observando, protegendo. A mandíbula de Dante apertou. Eu estou aqui porque é meu dever, nada mais. Ela se virou para olhar para ele, e no brilho suave das luzes do terraço, ela podia ver cada linha do rosto dele, cada sombra que o fazia ser ao mesmo tempo aterrorizante e irresistível. Eu não entendo por que você é tão controlado, ela sussurrou. É como se houvesse um fogo atrás dos seus olhos, e você está sempre segurando ele de volta. O olhar de Dante caiu para os lábios dela por uma fração de segundo, tempo suficiente para ela notar. Tempo suficiente para fazer o batimento cardíaco dela disparar. Você sente isso também? Ele disse baixinho, a voz dele baixa, quase um rosnado. Eu sinto o quê? Ela perguntou, a garganta dela subitamente seca. Aquela atração entre nós, ele admitiu, dando um passo mais perto. A tentação, o perigo. Não sou só eu pensando isso. A respiração de Sofia prendeu. O peito dela apertou. Ela tinha tentado ignorar isso, tentou convencer a si mesma que ele era apenas o protetor dela. A promessa de seu pai feita carne. Mas o jeito que o olhar dele demorou, o jeito que a presença dele pressionava contra a dela, tornou impossível mentir. Você não deveria sentir isso, Dante murmurou, abaixando a cabeça dele lentamente, perigosamente perto. Você está fora dos limites. Você está. Ele parou. Os olhos dele piscaram para os dela, procurando, segurando ela no lugar. Você é inocente, ele terminou em vez disso, quase um sussurro. E eu não posso cruzar aquela linha, não esta noite. Nunca. As palavras a atingiram como um choque. Parte dela queria que ele a beijasse de qualquer maneira para jogar a cautela ao vento. Outra parte dela estremeceu com medo e antecipação. A mão de Dante pairou perto da bochecha dela, tremendo ligeiramente, não de fraqueza, mas de contenção. O ar entre eles estava carregado, elétrico, espesso com desejo e tensão. Ele inalou bruscamente, então deu um passo para trás, quebrando o momento. Os olhos dele ardiam com algo feroz protetor e dolorosamente contido. Eu não posso, ele disse, voz áspera, quase desesperada. Não ainda. Limpa a garganta. Você é minha para proteger, não para pegar, e eu não vou arruinar o que seu pai confiou a mim. Os lábios de Sofia se entreabriram e ela engoliu em seco, querendo discutir, implorar, se jogar na tentação proibida que fervilhava entre eles. Em vez disso, ela assentiu lentamente, os olhos dela fixos nos dele. Você é perigoso, ela sussurrou. E você, ele respondeu, voz baixa e pesada, é tudo que eu nunca deveria querer. Por um batimento cardíaco, ou talvez uma vida, eles ficaram ali, o espaço entre eles vivo com promessas não ditas e paixão contida. Então Dante se virou, o casaco dele pegando o vento enquanto ele se afastava, deixando Sofia de pé no telhado, tremendo. O coração dela batia em sincronia com a memória de quão perto eles tinham estado e como ele tinha se parado. Naquele quase pecado, Sofia percebeu algo aterrorizante e emocionante. O desejo deles era real e inegável, e proibido, mas tinha apenas começado. E Dante Moretti, ele já estava lutando contra a tempestade dentro dele, sabendo que cada passo mais perto dela poderia acender um fogo que nenhum dos dois sobreviveria ileso. Los Angeles tinha um pulso esta noite, um ritmo elétrico perigoso que Sofia sentia em cada nervo.
Ela tinha sido cautelosa, ciente das sombras da cidade. No entanto, de alguma forma, ela tinha andado direto para a armadilha deles. Começou com uma mensagem de texto, anônima, simples. Encontre-me nas docas, meia-noite, sozinha. Informação sobre o passado de seu pai. O estômago de Sofia retorceu. A mensagem gritou. Perigo, mais curiosidade e algo mais profundo. Algo amarrado a Dante. Puxou ela para frente. Eu tenho que ir. Ela sussurrou para si mesma, agarrando o casaco dela. O que ela não viu foram os SUVs pretos estacionados nas sombras, motores em marcha lenta, como predadores. Os homens que a tinham seguido por semanas agora se moveram silenciosamente ao longo do perímetro. Ela estava andando direto para as mãos deles. Pela cidade, o escritório de Dante Moretti era uma fortaleza de telas. E não precisava delas para dizer a ele onde ela estava. Ele já sabia. Chefe, um de seus capitães disse nervosamente. Ela está indo para as docas sozinha. A mão de Dante apertou em um punho. A calma em seu escritório desapareceu, substituída por uma tempestade de raiva e instinto protetor. Ela é isca, ele rosnou, e eles não vão parar até que peguem ela. Movam-se agora. De volta às docas, Sofia andou entre os imponentes contêineres de transporte, os saltos dela clicando contra o concreto molhado. A luz da lua mal iluminava o espaço. Sombras se estendendo como dedos longos. A respiração dela vinha em ofegos rápidos, irregulares. Uma figura emergiu da escuridão. Um homem que ela não reconheceu. Alto, ameaçador. Você veio sozinha, ele zombou. Perfeito. O coração de Sofia bateu forte. Algo dentro dela gritou para correr, mas as pernas dela pareciam congeladas. As palavras do pai dela, a promessa de Dante, tudo parecia distante, impotente contra a imediação do perigo. Então um som, um clique suave atrás dos contêineres, uma sombra se movendo mais rápido do que qualquer humano deveria se mover. Sofia. Dante apareceu como um relâmpago. Uma mão sacou a arma dele, a outra puxando ela para trás dele em um movimento sem falhas. O corpo dele pressionado contra o dela. Uma parede de calor, força e violência controlada. Os homens avançaram, mas Dante já era um furacão. Um punho na mandíbula de um limpa a garganta. Chute para o peito. O clangor metálico de armas encontrando metal. Os homens não tiveram chance. Ele se moveu com precisão letal. Cada golpe medido, cada respiração controlada, cada movimento projetado para protegê-la. Sofia se agarrou a ele instintivamente, o peito dele contra as costas dela, o braço dele ao redor da cintura dela, o batimento cardíaco dele no ouvido dela. Ela podia sentir isso rápido, firme, um ritmo que sincronizava com o próprio pulso dela tomado pelo terror. Você está segura, ele murmurou no ouvido dela baixo e perigoso. Eu peguei você sempre. A mente dela girou. Este era o homem que ela tinha chamado de protetor, o homem que ela tinha começado a desejar. E ainda assim, vendo ele assim, um monstro para os inimigos dela, a aterrorizou. Quando o último atacante atingiu o chão gemendo, Dante finalmente a soltou ligeiramente, dando um passo para trás apenas o suficiente para deixá-la respirar. Os olhos escuros dele escanearam o rosto dela, procurando protetor implacável. Você entende agora? Ele perguntou, voz baixa, fúria contida fervendo sob a superfície. Esta cidade nunca vai deixar você viver livremente. Não sem mim, e qualquer um que tentar morre. Sofia assentiu, incapaz de falar. Os lábios dela tremendo. O pulso dela disparou, não só de medo, mas da intensidade crua de estar tão perto de Dante, o homem cujo poder e escuridão tinham se tornado a linha de vida dela. Ela percebeu com um arrepio que ela não podia esconder. Ela nunca tinha se sentido mais segura e nunca mais atraída pelo perigo. Então, quando Dante estava controlando tudo,
Esta noite, a linha entre protetor e amante borrou. Esta noite, ela tinha vislumbrado o escopo total de Dante Moretti, o homem que podia ser ao mesmo tempo a salvação dela e a obsessão dela. E enquanto eles desapareceram nas sombras juntos, Sofia entendeu uma verdade aterrorizante. Em seu mundo, cada batimento cardíaco, cada respiração, cada escolha podia ser vida ou morte. E Dante não deixaria ninguém tocar nela, mesmo que isso significasse destruir qualquer um que ousasse. A cidade cheirava a fumaça e sangue. Sirenes uivaram na distância, abafadas pelo batimento do coração de Dante Moretti. Ele tinha chegado tarde demais. As docas eram caos. Chamas lamberam os lados dos contêineres de transporte. Os homens que a tinham esperado jaziam espalhados inconscientes ou fugindo. Mas Sofia se foi. Não, 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 não. A voz de Dante rasgou a noite, baixa, gutural, quase um rosnado. As mãos dele arranharam o cabelo dele, olhos escaneando freneticamente. Cada sombra, cada canto escuro, cada beco sombrio tornou-se uma ameaça. Ou pior, uma mentira escondendo o corpo dela. Ele caiu de joelhos, mãos cavando no concreto molhado. A chuva escorregou em seu terno, mas ele mal sentiu isso. Sofia! Ele gritou, a voz quebrando pela primeira vez, crua e descontrolada. Onde você está? Diga-me que você está viva. O vento carregou apenas silêncio de volta para ele. Horas, ou talvez minutos, passaram em um borrão. Cada passo, cada lampejo de movimento, cada som fraco fazia o peito dele apertar com esperança e pavor. E então ele viu isso. Uma figura escura deitada contra o lado mais distante de um container imóvel. Ele correu, o coração batendo forte, a adrenalina limpa a garganta, subindo. Quando ele a alcançou, o pior medo dele se cristalizou. Sangue riscava o vestido dela. O rosto dela estava pálido, lábios mal se movendo. A mente dele congelou. Sofia! As mãos dele tremeram enquanto ele segurava o rosto dela, escovando o cabelo molhado da testa dela. O pulso dela fraco, mas lá você não pode. Ele sussurrou, voz quebrando, lágrimas se formando. Eu não posso perder você, não ela, não agora. Ela se mexeu ligeiramente, um leve gemido escapando dos lábios dela. O alívio o atingiu como uma onda gigante, mas também a raiva. Raiva de qualquer um que ousou tocar nela, do mundo, de si mesmo por deixá-la escorregar para o perigo. Maldito seja! Ele rugiu agarrando dois homens que tinham ousado demorar por perto e jogando eles através das docas com uma força que era quase inumana. Cada movimento era um borrão, preciso e letal. Ele não estava parando até que ele tivesse garantido que nada jamais a ameaçaria novamente. Finalmente ele afundou no chão ao lado dela, embalando-a nos braços dele. A chuva os encharcou. O pulso dela gradualmente estabilizou sob o toque dele, mas o próprio batimento cardíaco dele batia violentamente, afundando com o dela em um ritmo caótico. Sofia, você não pode nunca me deixar assim novamente, ele sussurrou, voz baixa e áspera. Os lábios dele roçaram o topo do cabelo dela, hesitando, tremendo. Você entende? Você pertence aqui comigo. Sempre viva, nunca se foi. Ela piscou para ele, medo e confusão, e uma consciência perigosa, informação piscando nos olhos dela. Dante, ele a silenciou com um balançar afiado da cabeça dele, olhos se fixando nos dela. Escuros, intensos, imponentes, sem palavras, não agora nunca. Você não tem que explicar. Você não tem que estar em nenhum lugar a não ser aqui comigo. O ar ao redor deles estalou com eletricidade. Medo, alívio, desejo, tudo emaranhado junto. Ele a segurou mais perto, quase possessivamente, como se soltar mesmo por um segundo pudesse significar perdê-la para sempre. Ela podia sentir o tambor rápido do batimento cardíaco dele contra a bochecha dela, afundando com o dela de uma forma que fez o sangue dela correr quente. E naquele momento, Sofia percebeu algo aterrorizante.
O amor de Dante era uma tempestade, incontrolável, tudo consumindo e totalmente inevitável. Eu deveria ter estado lá. Ele murmurou voz áspera, dentes cerrados. Eu nunca deveria ter deixado você estar sozinha. Você nunca enfrentará perigo sem mim novamente. Você me ouve? Sim, ela sussurrou mal audível, tremendo nos braços dele. Não, ele corrigiu, levantando o queixo dela com uma mão forte, olhos perfurando os dela. Você não apenas me ouve, você me sente. Porque se eu não puder sentir cada momento que você está viva, eu vou perder a minha mente. O peito de Sofia apertou, o coração disparando, o pulso se alinhando com o dele. Pela primeira vez, a linha entre proteção e obsessão borrou completamente. Pela primeira vez, Dante Moretti permitiu a si mesmo amar sem contenção, sem dever, sem controle. E a tempestade dentro dele, fúria, medo, desejo e devoção, explodiu, crua e imparável, enquanto ele segurou Sofia no rescaldo da armadilha que quase a tinha roubado dele. Esta noite, ele percebeu que perdê-la era impossível. Amá-la imprudentemente inevitável. A cidade estava quieta agora, muito quieta. Los Angeles jazia abaixo deles como um gigante adormecido, inconsciente da tempestade que tinha passado e da tempestade que estava prestes a acender. Sofia sentou no telhado do apartamento dela, ainda tremendo do caos da noite. O vestido dela estava úmido de chuva e adrenalina, cabelo grudando na pele dela. Ela se sentia oca, exausta, ainda viva de um jeito que ela nunca tinha sentido antes. Então ele estava lá. Dante Moretti, silencioso, preciso e inevitável. Ela não precisava olhar para ele para senti-lo. A presença dele preencheu o espaço pressionando contra os sentidos dela. O cheiro afiado da colônia dele, o peso do olhar dele, o zumbido sutil de perigo que se agarrava a ele como uma segunda pele. Tudo isso fez o pulso dela gaguejar. Dante, ela sussurrou. Ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele se aproximou, lento, deliberado. Cada movimento era uma promessa, uma ameaça, uma confissão. O peito dela apertou, a respiração prendeu. Eu não deveria estar aqui, ele disse finalmente, voz baixa, controlada, mas com um tremor que ela nunca tinha ouvido antes. Você está sempre aqui, ela respondeu, voz tremendo, observando, protegendo, e eu não consigo parar de pensar em você. Os olhos dele escureceram a cor das nuvens de tempestade. Sofia. Ela não conseguia terminar a frase dela. As palavras tinham se tornado inúteis na gravidade dele. O homem que a tinha salvado a assombrava, a aterrorizava, agora estava a centímetros de distância. E ela sentiu isso. Aquela atração impossível, irresistível. A mão de Dante levantou lentamente, escovando uma mecha de cabelo molhada do rosto dela. Os dedos dele demoraram perto. A bochecha dela quente e forte, viva. O pulso dela saltou. Ela podia sentir o batimento cardíaco dele lento e firme, afundando com o ritmo caótico do dela. Eu não deveria. Ele sussurrou, inclinando-se mais perto. Eu não posso. Os lábios dela se entreabriram instintivamente. Dante. A distância entre eles colapsou em um batimento cardíaco. Os lábios dele roçaram os dela suavemente, quase questionando, testando. Mas o calor por trás disso fez as pernas dela fraquejarem. As mãos dela instintivamente foram para o peito dele, sentindo a força e o calor, sentindo ele vivo sob as pontas dos dedos dela. Era elétrico, perigoso, proibido. E então ele aprofundou o beijo. Tudo o resto desapareceu. A cidade, a noite, o medo, o passado, a promessa. Tudo o que existia era ele e ela, pressionados juntos em uma colisão de necessidade e anseio que nenhum dos dois podia controlar. A respiração dela se misturou com a dele, as mãos dela agarrando o terno dele, sentindo a tensão, a contenção, o desejo que tinha estado construindo por semanas. Eu não posso. Dante murmurou contra os lábios dela, voz áspera, cheia de contenção.
e fome. Sim, ela sussurrou de volta. Sim, Dante. Eu, eu quero isso. Eu quero você. As palavras eram uma rendição, uma confissão, uma promessa. E as mãos de Dante apertaram ao redor da cintura dela, puxando-a impossivelmente perto, os lábios dele reivindicando os dela com uma força que era ao mesmo tempo terna e possessiva. O corpo dela pressionado ao dele, cada nervo gritando com necessidade e medo e exaltação. Ela sentiu o batimento cardíaco dele contra o dela, mais rápido agora, afundando em um ritmo que era intoxicante, perigoso e irresistível. Quando eles finalmente se afastaram apenas o suficiente para respirar, a testa de Dante repousou contra a dela. Os olhos escuros dele queimaram nos dela. Você é minha, ele disse suavemente, mas com uma borda que não deixou espaço para dúvida. E eu sou sua, Sofia sussurrou, a voz dela tremendo, mas firme em sua rendição. Pela primeira vez, ambos eles soltaram a contenção do medo, do dever. Eles tinham cruzado a linha entre proteção e desejo. E naquele beijo, naquela rendição, naquele momento de batimento cardíaco afundando, Sofia percebeu algo aterrorizante e emocionante. Com Dante Moretti, o amor não era seguro, e era a única coisa que ela queria. As luzes da cidade tremeluziam abaixo deles. A noite segurou a respiração dela, e acima de tudo, dois corações batiam como um, selvagens, imparáveis, e totalmente consumidos pela paixão. O apartamento estava em silêncio agora. A tempestade do beijo deles tinha passado, mas a tensão entre eles pairava como uma nuvem de tempestade recusando-se a estourar. Sofia sentou em frente a Dante, as mãos dela dobradas no colo dela, olhos arregalados e procurando. Algo tinha mudado no ar, uma gravidade que ela não podia ignorar. Dante se inclinou contra a borda da mesa, olhos escuros fixos nos dela. A mandíbula dele estava apertada, mãos cerradas aos lados dele. Ele tinha algo a dizer, algo que ele tinha evitado por muito tempo. Sofia, ele começou, voz baixa e medida. Há algo que você precisa saber sobre seu pai. O estômago dela retorceu. O quê? O que é? Ele deu um passo mais perto, a presença dele preenchendo o cômodo. A noite, seu pai, a noite em que ele morreu. Não foi um acidente. A respiração dela prendeu. Ela balançou a cabeça. Eu não entendo. Foi uma armação. Dante disse as palavras pesadas e deliberadas. Seu pai foi alvo por causa de um acordo que deu errado. Ele tentou proteger você mesmo em seus últimos momentos. Ele morreu por causa de alguém que eu não pude parar. Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas. O homem em quem ela tinha mais confiado. O pai dela. O protetor dela. O que sempre a tinha mantido segura. Tinha sido traído e Dante tinha sido impotente para salvá-lo. Eu falhei com ele. Dante admitiu, voz quebrando ligeiramente, uma rachadura rara em sua armadura de outra forma impenetrável. Eu prometi que eu protegeria você, e ainda assim eu. Ele parou, balançando a cabeça, cabelo escuro caindo nos olhos dele. Ela ficou tremendo, dando um passo em direção a ele. Dante, você não falhou com ele. Você tem estado me protegendo todo este tempo. Você. Ele a silenciou com um olhar intenso e penetrante. Eu não pude parar o que aconteceu naquela noite, e eu não posso me perdoar por isso. O peito dela apertou. Você o amava também, não amava? Seu pai, ele confiou em você. Ele fez você uma parte da minha vida porque ele sabia que você se importava. Os olhos escuros de Dante suavizaram brevemente, mas a tempestade atrás deles permaneceu. Eu me importava, eu ainda me importo. É por isso que eu prometi a ele. Sua vida vem antes de tudo mais. Até eu. Sofia balançou a cabeça, lágrimas escorrendo livremente agora. Mas tudo isso, o perigo, as ameaças, as armadilhas, eles são reais. E eles são todos por causa do que aconteceu a ele. Sim, Dante disse, voz baixa,
áspera com raiva e luto. E por causa disso, eu não posso deixar ninguém machucar você. Eu vou lutar, matar, destruir o que for preciso. Mas você não entende o peso do que ele deixou para trás, ou os inimigos que ainda espreitam. Ela olhou para ele, procurando o rosto dele, vendo tanto o monstro quanto o homem por trás dele. Então por que você está aqui? Por que ficar perto? Por quê? Por que se importar tanto assim comigo? Ele se aproximou, olhos escuros queimando nos dela. Porque você é a última parte dele, o pedaço, limpa a garganta, do meu mundo, que é sagrado, e porque eu não consigo me ajudar. Os lábios de Sofia se entreabriram. Você, você sente por mim? Sim, ele disse, quieto, mas inabalável. Eu lutei contra isso, tentei enterrar isso atrás do dever e da honra, mas está lá e é real. E se alguém, qualquer um, jamais tentasse tirar você de mim, eu despedaçaria o mundo por você. As mãos dela tremeram, enquanto ela estendeu para as dele, e ele não se afastou. Em vez disso, ele a segurou firmemente, ancorando-a na verdade dele. Limpa a garganta, na promessa de proteção e na inegável atração entre eles. Você é meu futuro, Sofia. Dante sussurrou, voz baixa, quase dolorida. Não apenas minha responsabilidade, meu coração. A respiração de Sofia prendeu. O luto da perda de seu pai, o terror das ameaças, o desejo proibido entre eles. Tudo isso colidiu dentro dela. E naquela colisão, ela percebeu que Dante Moretti não era apenas o protetor dela. Ele era o único homem que podia jamais segurá-la. O único cujo amor podia sobreviver à escuridão do passado dela e às sombras da cidade. Pela primeira vez, ela não temeu a tempestade. Ela quis ficar nela com ele. E ele nunca o deixaria ir. A luz da manhã em Los Angeles era pálida, quase frágil, mas isso não fez nada para suavizar o peso no peito de Sofia. O apartamento dela estava quieto, estranhamente assim. Cada canto, cada sombra parecia zumbir com a memória de Dante. O calor do toque dele, a eletricidade do olhar dele, a tensão não dita que a tinha deixado sem fôlego apenas horas atrás. Ela arrumou a bolsa dela lentamente, metodicamente, tentando convencer a si mesma que sair não era sobre medo, mas sobrevivência. Que cada passo longe dele era um passo em direção à segurança, racionalidade e controle. Mas o coração dela a atraiu. Cada batida gritava o nome dele. A batida na porta dela a fez parar. O pulso dela gaguejou, mas ela não atendeu. Ela sabia quem era sem olhar. Ela sabia o peso da presença dele mesmo antes que ele entrasse. Dante, ela disse finalmente, voz tremendo. Ele estava na porta, braços cruzados, olhos escuros escaneando o rosto dela. Por um momento, nada passou limpa a garganta. Entre eles, exceto a tensão espessa o suficiente para provar. Você está saindo, ele declarou. Não uma pergunta. Eu tenho que... Ela sussurrou, voz quebrando. É muito perigoso para você, para mim estar perto de você. Isso coloca ambos nós em risco. A mandíbula de Dante apertou, os olhos escuros dele suavizaram, mas apenas ligeiramente. Havia uma dor inconfundível neles, uma que ela nunca tinha visto antes. Você acha que eu não consigo lidar com isso? Ele perguntou, voz baixa, perigosa, quase implorando. Você acha que eu vou deixar alguém tocar você? Eu sei que você vai, ela disse, lágrimas escorrendo pelas bochechas dela. Mas eu não posso continuar colocando você em perigo por minha causa. Você já está carregando tantos inimigos, ameaças, obrigações. E eu não posso arriscar ser a razão pela qual você está ferida. Ou pior, ele se aproximou, mas não estendeu a mão para ela. Não ainda. A contenção dele era monumental, dolorosa e de partir o coração. Você percebe o que você está fazendo? Ele perguntou suavemente, se afastando de mim.
Disso? De nós? Sim, ela sussurrou. Eu sim, mas é o único jeito que eu sobrevivo. O cômodo estava em silêncio exceto pelo zumbido fraco da cidade abaixo. Os olhos de Dante escureceram novamente, a tempestade retornando. Mas abaixo da fúria e do desejo havia algo mais. Amor torcido e protetor, sufocante e desesperado. Você é meu mundo, Sofia. Ele disse baixinho, quase para si mesmo. E ainda assim eu vou deixar você ir, se é isso que é preciso para você estar segura. O peito de Sofia apertou. Ela tinha esperado raiva implorando, violência. Não isso. Essa calma insuportável com uma borda de dor e anseio. Prometa-me algo, Dante disse, voz áspera, quebrando a frágil quietude. Se algo acontecer, se eles vierem por você, você me liga imediatamente, sem hesitação, sem orgulho. Você confia em mim, eu prometo. Ela sussurrou, mal audível. Ele exalou bruscamente, como um homem liberando uma vida inteira de tensão, e deu um passo para trás. Os olhos escuros dele demoraram nela, memorizando o rosto dela, a beleza frágil dela, a essência dela que o tinha enfeitiçado completamente. Vá, limpa a garganta, ele disse finalmente, voz baixa e final. Corra, esconda, viva e saiba. Você é minha, não importa a distância, não importa o tempo. Sofia lá sentiu, lágrimas fluindo livremente agora. Ela se virou e saiu, cada passo mais pesado que o último, até que a porta se fechou atrás dela. Dante estava sozinho, silencioso, o peito dele subindo e descendo rapidamente. O apartamento parecia vazio, o ar espesso com o que não podia ser falado em voz alta. Ele a tinha deixado ir, não porque ele queria, mas porque a segurança dela vinha antes do desejo dele. E ainda assim, enquanto ele olhava para o horizonte da cidade, uma verdade amarga acenou para ele, limpa a garganta. Deixar ela ir não diminuiu a tempestade dentro dele. Isso apenas a fez crescer mais perigosa. Para Dante Moretti, a separação era um campo de batalha. E perder Sofia, mesmo temporariamente, era uma ferida que nenhum poder, nenhum dinheiro, nenhum império podia jamais curar. Esta noite ela sobreviveu. Esta noite ele aguentou. Mas ambos sabiam que a distância entre eles era apenas temporária. A atração, o fogo, a reunião inevitável estava chegando. Los Angeles tinha se transformado em um campo de batalha, uma cidade de sombras e fogo. Dante Moretti se moveu como um fantasma pelas ruas, uma tempestade contida em um terno sob medida. A mente dele afiada a cada nervo, gritando por retribuição. A separação, limpa a garganta, tinha sido insuportável. Saber que Sofia estava lá fora sozinha, vulnerável, acendeu uma fúria nele que nenhum inimigo podia suportar. Cada passo, cada ordem, cada golpe que ele fez era alimentado por um pensamento. Traga ela de volta viva e puna qualquer um que ousasse tocar nela. Ele era a guerra encarnada. Pela cidade, famílias rivais tinham crescido ousadas. Os inimigos de Dante pensaram que podiam explorar a ausência de sua supervisão pessoal. Mas eles tinham subestimado a ira de um homem cujo coração e império tinham sido atados a uma mulher. O primeiro ataque veio em um armazém no centro. Explosões iluminaram a noite. Vidro estilhaçou e gritos ecoaram pelos corredores. Os homens de Dante se moveram com precisão letal, mas ele estava em todo lugar ao mesmo tempo. Sombra, tempestade e comando. A voz dele cortou o caos. Encontre-a. Mantenha-a segura a todo custo e faça-o se arrepender de respirar. Balas ricochetearam. Homens caíram. E no meio de tudo, Dante avançou. Ele não hesitou. Um punho na mandíbula, um limpa a garganta. Chute para o peito. O clangor metálico de armas encontrando metal. Os homens não tiveram chance. Ele se moveu com precisão letal. Cada golpe medido, cada respiração controlada, cada movimento projetado para protegê-la.
Sofia se agarrou a ele instintivamente, o peito dele contra as costas dela, o braço dele ao redor da cintura dela, o batimento cardíaco dele no ouvido dela. Ela podia sentir isso rápido, firme, um ritmo que sincronizava com o próprio pulso dela tomado pelo terror. Você está segura, ele murmurou no ouvido dela, baixo e perigoso. Eu peguei você sempre. A mente dela girou. Este era o homem que ela tinha chamado de protetor, o homem que ela tinha começado a desejar. E ainda assim, vendo ele assim, um monstro para os inimigos dela, a aterrorizou. Quando o último atacante atingiu o chão gemendo, Dante finalmente a soltou ligeiramente, dando um passo para trás apenas o suficiente para deixá-la respirar. Os olhos escuros dele escanearam o rosto dela, procurando protetor implacável. Você entende agora? Ele perguntou, voz baixa, fúria contida fervendo sob a superfície. Esta cidade nunca vai deixar você viver livremente, não sem mim, e qualquer um que tentar morre. Sofia assentiu, incapaz de falar. Os lábios dela tremendo, o pulso dela disparou, não só de medo, mas da intensidade crua de estar tão perto de Dante, o homem cujo poder e escuridão tinham se tornado a linha de vida dela. Ela percebeu com um arrepio que ela não podia esconder. Ela nunca tinha se sentido mais segura e nunca mais atraída pelo perigo. Então, quando Dante estava controlando tudo. Esta noite, a linha entre protetor e amante borrou. Esta noite, ela tinha vislumbrado o escopo total de Dante Moretti, o homem que podia ser ao mesmo tempo a salvação dela e a obsessão dela. E enquanto eles desapareceram nas sombras juntos, Sofia entendeu uma verdade aterrorizante. Em seu mundo, cada batimento cardíaco, cada respiração, cada escolha podia ser vida ou morte. E Dante não deixaria ninguém tocar nela, mesmo que isso significasse destruir qualquer um que ousasse. O rescaldo da guerra deixou Los Angeles quieta, mas a mente de Sofia era qualquer coisa menos. O caos das cidades tinha desaparecido na memória, mas o coração dela ainda disparava. O corpo dela ainda tremia e os pensamentos dela giravam infinitamente ao redor de uma verdade inesgotável. Dante Moretti era tudo, e escolhê-lo significava entrar em uma vida de perigo, obsessão e paixão que ela nunca tinha imaginado. Ela sentou na varanda do apartamento dela, a brisa noturna carregando o zumbido fraco da cidade abaixo. As mãos dela tremeram enquanto ela segurava o copo de água. Mas isso não era medo, pelo menos não apenas medo. Era antecipação, anseio e uma curiosidade perigosa que ela não podia ignorar. Dante pisou na varanda sem bater, as luzes da cidade brilhando em seu terno sob medida, o cabelo escuro dele úmido da chuva de mais cedo. Ele não falou no início. Ele nunca precisou. A tensão entre eles, a atração, o desejo, isso preencheu o espaço sem uma única palavra. Você está pensando em me deixar, ele disse finalmente, voz baixa, controlada, mas com uma borda perigosa. Sofia engoliu. Eu tenho que escolher, ela sussurrou. Eu não posso deixar isso apenas acontecer. Eu tenho que decidir se eu posso viver com o mundo em que você vive. O perigo, os segredos, a escuridão. Os olhos escuros de Dante suavizaram, embora o fogo por trás deles nunca desvanecesse. E se você me escolher? Ele perguntou, quase desafiando-a a dizer isso. Ela hesitou olhando para as mãos dela. Eu estou aterrorizada de tudo. De perder você, de me perder, de ser engolida em seu mundo. Então você terá que confiar em mim, ele disse aproximando-se, o calor irradiando do corpo dele. A mão dele roçou a dela hesitante, mas proposital. Confie que eu vou proteger você, que eu vou lutar cada batalha, enfrentar cada perigo, sangrar e matar se eu tiver que para mantê-la segura. A respiração dela prendeu. Mesmo se eu estiver assustada, especialmente se você estiver assustada, ele murmurou. Porque coragem não significa não ter medo.
Significa ficar comigo mesmo quando o medo é real. Sofia olhou nos olhos dele, escuros e imponentes, e pela primeira vez ela sentiu o peso da escolha diante dela. Ela podia ir embora, viver uma vida de segurança, distância e segurança mundana. Mas ela nunca escaparia dele. Limpar a garganta. Ela nunca escaparia do que ela sentia a atração, o desejo, o amor perigoso e consumidor que tinha enraizado no coração dela. A voz dela era mal um sussurro. Eu tive que escolher você. Os lábios de Dante se curvaram no mais fraco dos sorrisos. Quase predatório, quase terno, quase aterrorizante tudo de uma vez. Você acabou de fazer a escolha mais perigosa da sua vida, ele disse suavemente. Eu sei, ela respondeu, em pé mais alta agora, o coração disparando, o medo se misturando com a exaltação. Mas eu não quero segurança. Eu quero você, toda você. A tempestade, o fogo, a escuridão e até mesmo o homem por trás disso. Limpa a garganta. Dante fechou o espaço entre eles em um batimento cardíaco. As mãos dele emolduraram o rosto dela, dedos traçando a linha da mandíbula dela, polegar roçando os lábios dela. Então está feito. Ele sussurrou voz baixa e imponente. Você é minha Sofia, e eu sou seu. Cada batimento cardíaco, cada respiração, cada batalha, ela se inclinou para ele, deixando o medo, o anseio, a rendição a envolver. Naquele momento, ela entendeu plenamente que escolhê-lo não era apenas uma decisão. Era uma rendição a um amor que era tão perigoso quanto era inevitável. E enquanto as luzes da cidade tremeluziam abaixo, o horizonte se estendendo infinitamente na noite, Sofia sentiu isso. A escolha dela tinha sido feita, e nada, nenhum inimigo, nenhum perigo, nenhum segredo a afastaria de Dante Moretti novamente. Porque ela tinha escolhido o amor, e ela tinha escolhido a tempestade, e ela tinha escolhido ele. A noite era espessa, preta aveludada e pesada com o cheiro de chuva. E a cidade Los Angeles cintilava abaixo como 1000 pequenas chamas. Mas aqui em cima no telhado isolado, havia apenas Sofia e Dante, um mundo à parte de todo o resto. O coração de Sofia disparou enquanto ela estava ali, ainda tremendo da escolha que ela tinha acabado de fazer. O peito dela arfava, adrenalina e desejo se misturando com alívio, medo e anseio. Era isso. Ela o tinha escolhido rendido à tempestade que ele encarnava. E agora era a vez dele de reivindicá-la. Dante se aproximou, lento, deliberado. Cada movimento irradiando controle e perigo. Os olhos escuros dele percorreram o rosto dela, memorizando a expressão dela, a vulnerabilidade dela. Limpa a garganta, a coragem dela. Ele viu o tremor nas mãos dela, o calor nas bochechas dela, a confiança no olhar dela. E isso mexeu com algo primitivo dentro dele. Você me escolheu, ele disse voz baixa, áspera, com uma borda de fome. Você podia ter ido embora. Você podia ter fugido, mas você ficou. Eu fiquei. Sofia sussurrou, mal conseguindo respirar. Porque eu confio em você. Porque eu quero você. A mandíbula de Dante apertou. Ele fechou o espaço entre eles, a mão dele embalando o rosto dela, polegar roçando os lábios dela em um gesto lento, deliberado que a fez arrepiar. A outra mão dele se moveu para a cintura dela, puxando-a impossivelmente perto, até que os corpos deles estivessem perfeitamente alinhados. Batimento cardíaco também. Batimento cardíaco. Respiração a respiração. Você é minha, ele rosnou. As palavras mais que uma reivindicação. Elas eram um voto, uma promessa, um aviso. E eu sou sua. Sofia respirou, pressionando-se mais perto dele, deixando o calor do corpo dele aterrar. Ela acendê-la, sobrecarregá-la.
Os lábios de Dante roçaram os dela, suaves no início, testando, saboreando, e então ele a reivindicou totalmente. O beijo aprofundou o possessivo, urgente e tudo consumindo. Ela se derreteu nele, mãos agarrando o casaco dele, dedos se enroscando em seu cabelo como se ancorando a si mesma a ele. A este momento, ao homem que tinha se tornado o protetor dela, o perigo dela, a obsessão dela. Ele quebrou o beijo brevemente, testa repousando contra a dela, olhos escuros, queimando quase selvagens. Eu juro a você, ele sussurrou, cada palavra deliberada, que eu vou proteger você com tudo que eu tenho. Eu vou lutar contra cada inimigo, matar cada ameaça e suportar cada perigo. Você nunca vai querer segurança, por devoção, por amor, não enquanto eu respirar. Os lábios de Sofia tremeram. Lágrimas de exaltação e anseio escorrendo pelas bochechas dela. Eu acredito em você, ela sussurrou. E eu estarei com você sempre em tudo. Perigo e escuridão. Eu enfrentarei tudo isso com você. As mãos de Dante apertaram nela possessivas, mas reverentes. Então me ouça claramente, ele disse, voz caindo para um rosnado, cada sílaba pesada com intenção. Você é minha. Ninguém toca em você, ameaça você ou entra entre nós. Nem o mundo, nem inimigos, nem o próprio tempo. Você é meu coração, meu sangue, minha obsessão. E eu reivindico você agora completamente. A respiração de Sofia prendeu. O corpo dela pressionado ao dele, coração disparando em sincronia com o dele. Cada pulso, cada ritmo, cada respiração roubada os uniu. Então eu me rendo, ela sussurrou. Tudo de mim. Cada parte. Eu sou sua. Os lábios de Dante capturaram os dela novamente. Desta vez lento, deliberado, cheio do fogo e contenção que ele tinha. Carregado por semanas. Foi um beijo de promessa, de posse, de amor e desejo inegáveis. Cada movimento, cada toque, cada sussurro cimentou o vínculo deles enquanto eles se separaram ligeiramente, testas ainda pressionadas juntas. Os olhos escuros de Dante a fitaram. Desta noite em diante, ele prometeu, nada vai tirar você de mim. Nem o passado, nem a cidade, nem mesmo a morte. Você é minha, limpa a garganta, sempre, e eu sou seu. Sofia assentiu, tremendo, exultante, aterrorizada e completamente rendida. Sempre, ela sussurrou de volta. E naquele momento, o mundo desmoronou. O perigo, os inimigos, o caos. Eles existiam. Sim. Mas aqui neste telhado, com a cidade estendida abaixo deles, o amor tinha sido reivindicado. Votos tinham sido feitos e corações limpa a garganta tinham sido entregues plenamente, perigosamente e irrevogavelmente. Dante Moretti tinha reivindicado sua Sofia e ela tinha se rendido a ele, corpo, coração e alma. A tempestade tinha terminado e ainda assim, de alguma forma, tinha apenas começado. As luzes da cidade de Los Angeles desaparecem atrás de Dante e Sofia. Mas a história deles, perigosa, apaixonada e totalmente inesquecível, está apenas começando. Cada batimento cardíaco, cada segredo, cada momento roubado os levou a este ponto. E há muito mais esperando para se desenrolar. Se você sentiu a tensão, o desejo limpa a garganta, o amor proibido que os consome, não deixa a história terminar aqui. Assine agora para seguir Sofia e Dante através de cada reviravolta, cada perigo e cada beijo roubado. Aperte o sino de notificação para que você nunca perca um momento deste romance de máfia sombrio, emocional e irresistível. Junte-se a nós e entre mais fundo em um mundo de amor-paixão e perigo onde cada batimento cardíaco pode mudar tudo. Assine hoje e deixe a história